Quando se trata de política, talvez você tenha a sensação de que você é enganado o tempo inteiro por mentiras. Mas eu te diria que você frequentemente é enganado por verdades também. E essa é a ideia que o Darrell Huff ele conta um pouco no seu livro Como Mentir com Estatísticas, em que ele vai explicar como muitas vezes os dados enganam a gente muito mais do que a gente pode imaginar. E a primeira das grandes questões se trata da amostra. Quando a gente vai fazer uma pesquisa de qualquer ordem para entender um dado de alguma coisa, em geral, na grande maioria das vezes, você vai fazer uma amostragem, você vai pegar uma amostra menor e a partir dessa amostra menor extrair dados que valem para todo mundo. E aí já entra o primeiro problema, porque a amostra, para começar, para isso fazer sentido, ela precisa ser representativa. Significa que aquela amostrinha pequena que você pegou, ela precisa ser uma réplica em pequena escala do grupo maior que você quer ver. E é justamente por isso que quando você pega a pesquisa presidencial em quem você tem intenções de voto, se você fizer uma pesquisa no Paraná que curte Bolsonaro e fizer uma pesquisa no Piauí que curte o Lula, você vai ter resultados drasticamente diferentes. Por quê? Porque são populações muito diferentes. Você chegar na amostra ideal é muito difícil, provavelmente você não vai conseguir fazer isso 100%, e como você tem um lugar, a maioria de pessoas que votam num cara, e no outro, a maioria de pessoas que votam em outro, você vai ter resultados diferentes. E isso não se trata de uma maldade, de uma sacanagem, se trata simplesmente de uma falha de amostragem, que é uma coisa muito comum de acontecer. O segundo problema das amostras é que muitas vezes as pessoas vão mentir para você. Eu sempre tive a curiosidade de, quando você vê esses gráficos e informações sobre quem tem o maior pinto no planeta, né? O cara no Japão tem um troço pequenininho, o cara no Congo tem um negócio gigantão. Eu fico me perguntando da onde essas informações vieram. Porque assim, eu tenho dificuldade de imaginar que a galera foi no médico, o médico puxou uma trena e resolveu medir o aparato do cara. O mais provável é que pessoas foram perguntadas. E cá entre nós, se o cara tem um trocinho do tamanho de uma peça de Lego, qual a probabilidade dele mentir? Sim ou com certeza? Ele vai mentir, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E é justamente aí que está a questão. Muitas pesquisas se baseiam no que os entrevistados disseram para elas e você tem que tomar cuidado porque muitas vezes os entrevistados vão mentir para você. E finalmente, o terceiro problema das amostras é que muitas vezes elas são pequenas demais. Se você pega um cara ou coroa, por exemplo, você sabe que a chance de dar cara ou de dar coroa é de 50%. Mas se você jogar uma moeda 10 vezes no cara ou coroa, significa que você vai ter exatamente 5 caras, exatamente 5 coroas? É claro que não. É muito possível você ter, sei lá, 8 caras e 2 coroas, e não é por isso que a probabilidade daquele troço é 80-20. Se você fizer a jogada de cara ou coroa vezes o suficiente, você vai chegar nessa aproximação de 50%. Então, muitas vezes, se você tem uma amostragem muito pequena, você vai ter uma distorção nos dados. E é por isso que, se você pegar estudos sobre tratamentos alternativos de coronavírus, por exemplo, você vai chegar à conclusão de que a grande maioria deles, que são muito para um lado, eles vão ter esse problema. As amostras são pequenas demais. E como as amostras são pequenas demais, você vai ter dificuldade de chegar em um dado que ele é verossímil. O segundo problema é quando as pessoas se referem à média. Muitas vezes, o brasileiro médio ele ganha até 2 salários mínimos. Bom, tem um problema aqui que é quando você diz isso, o que exatamente você quer dizer com brasileiro médio? Porque você pode estar se referindo a 3 coisas diferentes. Se você pegar esse gráfico aqui, por exemplo, que fala da distribuição de renda média do brasileiro, você vai perceber que a maior parte das pessoas ganha entre 1 e 2 salários mínimos, o que dá aqui 35% da galera. Isso é a média? Não, na verdade isso aqui é a moda especificamente, que é o número que mais aparece dentro desse gráfico. A mediana seria o número médio aqui, que é um pouco para o lado. E se você pegar a média aritmética, que é você somar tudo e divide pelo número de pessoas que tem aqui, você vai ter um número totalmente diferente. E é justamente essa questão. Todas essas coisas você pode dizer que é o brasileiro médio dependendo da sua intenção, mas se você não for específico ao que você está falando, as pessoas vão entender coisas diferentes. E nenhuma delas está errada, elas são simplesmente especificamente diferentes porque elas se referem a coisas distintas. O que nos leva à terceira e mais violenta forma que você está sendo enganado, que é através das inferências indevidas, seja suas, seja do cara que escreveu a matéria que você está lendo. Então, vou te dar um pequeno exemplo que é do que a gente chama de inferências individuais a partir do grupo. Se você tem um filho pequeno e você for no pediatra, o seu pediatra vai marcar ali quanto que ele tem de tamanho e ele vai te dizer até onde esse moleque vai crescer. Só que tem um problema.
Como é que ele sabe disso? Em algum momento aí da nossa história, os pediatras pegaram uma cacetada de moleque que tinha, sei lá, 75 centímetros com 9 meses e que chegaram a 1 metro até 1 ano e pegaram esses moleque e acompanharam eles aí até eles fazerem, sei lá, 18 anos. Aí eles pegaram esses moleques todos que cresceram tamanhos diferentes, juntaram, tiraram uma média e chegou em, sei lá, 1,70 m para meninos, 1,60 m para meninas. E aí o seu pediatra vai olhar para você e falar assim, olha só, com base aqui na projeção, essa criança vai crescer, esse menino, e vai ter 1,70 m quando ele tiver 18 anos. Essa avaliação está certa? Não, essa avaliação está completamente errada. Por quê? Porque ele pegou um grupo de crianças que eventualmente chegou aos 18 anos, e nesse grupo de crianças tinham, sei lá, meninos que tinham 1,65 m, outro tinha 1,62 m, outro tinha 1,75 m, outro tinha 1,78 m, que na média dava 1,70 m. Então, beleza, na média dá 1,70 m, mas não quer dizer que esta criança especificamente vai crescer até 1,70 m. Ela vai ter uma margem que ela pode crescer de, sei lá, 1,60 m a 1,80 m. Significa que isso não tem validade nenhuma? É, exatamente isso significa. O seu pediatra não tem a menor ideia do que ele está falando. Isso aqui é uma completa chute e não tem base fática nenhuma. Porque a maneira como esse troço foi construído é com base em médias. Se você quer ter mais clareza sobre quando essa criança vai crescer, olha para os pais, você vai ter provavelmente um chute muito mais acertado de quanto essa criança vai crescer de fato. Um segundo problema das inferências é quando você olha para as tendências. Então tem essa pesquisa aqui, por exemplo, que diz que quando você investe em soft skills, você tem um retorno de 256% sobre o seu investimento, que é maravilhoso. Você coloca R$1, você ganha 2,56, você coloca R$1.000, você ganha 2.560 e por aí vai. A grande questão é a seguinte, esse troço tem um escopo específico dentro da pesquisa que foi conduzida. Não significa que se você colocar R$1 milhão, você vai receber 2.560.000. Ou se você colocar 10 milhões, você vai receber 25 e por aí vai. Por quê? Porque você está inferindo um troço além do escopo da que aquela pesquisa se propôs. Se você infere coisas que estão além do que aquele troço diz, é muito provável que esse troço não vai firmar o pé. Você também pode inferir o porquê que alguma coisa aconteceu. Então, se você der uma olhada nessa notícia, você vai ver que nós tivemos um recorde de apreensão de drogas. E aí você pode chegar à conclusão lógica de que a polícia está fazendo um trabalho excelente. Mas, mais uma vez, você pode estar muito enganado. Porque não é porque a apreensão de drogas aumentou que a polícia está sendo mais eficaz. O que pode perfeitamente estar acontecendo é que existe mais drogas circulando, a eficácia da polícia continua sendo exatamente igual, mas como tem mais drogas circulando, eles simplesmente capturaram mais carregamento. E é isso aí. Então, por mais que você tenha um troço que parece sugerir uma eficácia policial, e pode ser que seja verdade, não necessariamente é o caso. E o último problema que existe aqui é a questão de correlação e causalidade. Muitas vezes você tem dados que são correlacionados, mas não significa que uma coisa causa a outra. Existe um site maravilhoso chamado Spurious Correlations que se dedica a mostrar como duas coisas que obviamente não tem nada a ver uma coisa com a outra tem uma correlação muito boa. Como, por exemplo, consumo de mussarela per capita versus número de doutorados em engenharia civil. Ou então, número de afogamentos versus números de filmes em que o Nicolas Cage aparece. Será que isso é uma coincidência? E tudo isso que eu te falei pode, por exemplo, se aplicar aos gastos de cartão corporativo do governo Bolsonaro versus do governo Lula. Quem gastou mais? Quem gastou menos? A primeira coisa que você precisa se perguntar quando você encontra um troço desse é o que exatamente significa este dado que eu estou vendo. Você muitas vezes vai ter dados que são diferentes dependendo de como forem te apresentados. Por exemplo, você pode ter visto um gráfico que vai te dizer o gasto histórico, o número efetivamente de dinheiros que o Lula gastou versus o Bolsonaro gastou, ou você pode ver isso atualizado, ou você pode ver isso por ano de governo, ou você pode ver isso por várias outras formas. Então, a primeira coisa que você precisa ter clareza é o que exatamente está sendo apresentado. Número 2, como exatamente chegar nessa conclusão? Então, de onde vem esses números? Esses números foram tratados, eles são legítimos, a gente tem certeza que esses números estão certos? Sim ou não? Porque isso pode influenciar a conversa também. Número 3, o que não está sendo dito nessa história? O que convenientemente está sendo ocultado? E aí eu vou te dizer desde já que dependendo do político estimação que você tenha, você vai ter um troço sendo ocultado ou outro troço sendo ocultado. Por exemplo, caso você não saiba disso, até 2008, mais ou menos, os gastos no cartão corporativo não eram só da presidência. Então, dependendo do gráfico que você pegou, você está vendo o gráfico, sei lá, do Lula e vários ministros.
e dependendo do gráfico que você pegou, não. Então, essas coisas influenciam um pouco o troço que você está vendo. E da mesma maneira, você pode ter um cara que passou os números históricos sem fazer atualização monetária de inflação, o que faz com que o número do Lula pareça muito mais baixo do que o do Bolsonaro é. Então, esse tipo de coisa pode, obviamente, influenciar a sua percepção sobre esses dados, porque está falando de coisas não comparáveis. E a questão final é justamente essa: como é que a conclusão ou esses dados ou esses números podem estar errados? E quanto mais fundo você for nisso, mais você vai ser capaz de conseguir identificar, porque tem um grande problema nesse troço que são os vieses cognitivos. Um dos mais famosos sendo o viés de confirmação, que é: se você curte um troço, você tende a ver as informações mais favoráveis àquele troço de maior relevância, e se você não gosta de alguma coisa, você vê as informações contrárias àquilo com menos relevância. Então, quando um bolsonarista olha para os dados do cartão, ele fala: é claro que os gastos do Bolsonaro foram muito melhores que os do Lula. E quando um petista olha para esse troço, ele vai dizer: é claro que os gastos do Lula foram muito melhores que o do Bolsonaro. E a verdade é, até agora eu não vi nenhuma comparação que seja realmente justa e precisa, que nos permita comparar de maneira adequada. Até porque eu não estou interessado o suficiente para sentar minha bunda para levantar esses números e compará-los. Então o ponto aqui é: tome cuidado com os seus viés cognitivos e não seja feito de trouxa pelo seu político de estimação, seja ele de direita, seja ele de esquerda. E se você quiser saber mais sobre como os viés cognitivos provavelmente estão te enganando e te fazendo de otário, dá uma olhada nesse vídeo aqui, em que eu vou entrar em mais profundidade sobre vários outros vieses.